Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de São José Maria Escrivá, fundador da Opus Dei, movimento Prelazia na igreja hoje. E também nós damos continuidade na leitura do livro de Gênesis, que nós começamos ontem, digamos assim. E hoje nós vemos mais um episódio da vida de Abraão. Abrão, no caso, não havia mudado de nome ainda. Ontem, diante da escolha de Ló, que acabou escolhendo a terra, deixou Abrão sem terra. Abrão não tinha descendência e Abrão não sabia para onde ir. Só tinha somente consigo a promessa de Deus de que ele teria uma descendência incontável, ele daria continuidade ao povo de Deus e ele seria o pai desse povo de Deus. E hoje então nós vemos o Senhor que faz uma aliança com Abraão. Aqui, já nessa altura do livro de Gênesis, nós já vimos Deus que fez uma aliança com Adão e Eva, nós já vemos Deus que fez uma aliança com Noé, e agora nós temos Deus que faz uma aliança com Abrão. E nós podemos observar aqui algo muito interessante e que passa desapercebido aos nossos olhos. Quando Deus assim resolve fazer uma aliança com Abrão, lembrando que todas as alianças do Antigo Testamento, elas são imperfeitas, elas são uma sombra da eterna aliança selada com Jesus. Mas voltando aqui ao Antigo Testamento, Abrão então escolhe animais, os pássaros, os bois, escolhe também a cabra, o carneiro, e então ele parte ao meio, deixando os pedaços separados, e era assim que era selada a aliança antigamente, entre os líderes dos povos. Eles partiam os animais, e aqueles que fariam as alianças, passavam no meio desses animais, de modo que, se alguma das partes descumprisse aquilo que eles haviam combinado, aconteceria a mesma coisa que aconteceu com aqueles animais, ou seja, seriam mortos, certo? E então, Abraão parte os animais ao meio, e no final da tarde, um torpor toma conta de Abrão. Quando o sol já se punha, cai um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de um grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e se escureceu, apareceu um braseiro fumegante, uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão. Mas aqui nós não vemos Abrão passando entre esses animais, mas somente esse braseiro, somente essa chama, que é sinal, que representa o próprio Deus que passou no meio desses animais. E o que isso mostra para nós? Isso mostra para nós uma predisposição de Deus em selar uma aliança conosco, mas também mostra, como eu disse, as alianças antigas que eram imperfeitas, mostra também que Abraão não passou no meio dos animais. Então, isso já mostra como uma espécie de que Abraão e os seus descendentes iriam quebrar, digamos assim, essa aliança. Isso mostra que Abraão e seus descendentes não conseguiriam selar uma aliança perfeita com Deus, mas Deus se mostra fiel e se lembra sempre dessa aliança e não abandona o seu povo. Então, meus irmãos, o que isso significa para nós hoje, que celebramos essa memória de São José Maria Escrivá?
Quando nós olhamos para nós hoje, povo de Deus, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, povo da eterna e verdadeira aliança selada com Jesus, nós podemos olhar, para a nossa vida e lembrar da aliança feita com Deus no nosso batismo, da aliança feita com Deus em todos os sacramentos que nós assim recebemos. Cada vez que nós confessamos, que nós rezamos o nosso ato de contrição, cada vez que nós comungamos, participamos da missa, nós estamos com Jesus, que faz uma aliança perfeita conosco, não é mesmo? E Jesus na cruz, diante de todo o seu sofrimento, mostra também uma figura, mostra e nos lembra isso que aconteceu com esses animais que foram mortos. Aquilo lá atrás que aconteceu com os animais que Abraão matou ao meio, e mostrou aquilo que acontecia quando alguém quebrava a aliança. Quando nós olhamos para a cruz e vemos todo o terror da cruz, todo o sofrimento, mostra como é uma vida sem Deus. Quando alguém quebra a aliança, ali está uma vida de morte, uma vida de terror, uma vida de um misterioso pavor, como aconteceu aqui com Abraão. E então, um outro detalhe, e já encaminhando para o final dessa homilia, no capítulo 11 dessa primeira leitura, Abraão espanta as aves de rapina que se precipitaram sobre os cadáveres. E então, olhemos quais são as aves de rapina que querem então nos afastar dessa aliança com Deus. Olhemos quais são as distrações que querem nos dispersar dessa aliança com Deus. Será que nós estamos como Abraão, num torpor? Será que nós estamos num sono profundo, numa tibieza? Como será que nós nos encontramos hoje diante da nossa aliança com o próprio Deus? E amparados pela intercessão de São José Maria Escrivá, que nós celebramos hoje, lembremos sempre que nós temos uma aliança perfeita e eterna com Jesus. Renovemos essa nossa entrega, esse nosso estar com Jesus. São José Maria Escrivá, que nos traz uma oração muito bonita, que nós chamamos de comunhão espiritual, digamos assim, que nós podemos fazer e lembrar sempre dessa comunhão que nós temos com Deus em qualquer momento do nosso dia. E oração essa que não surgiu do nada, mas São José Maria Escrivá ouviu do próprio anjo da guarda em abril de 1912, quando ele fez assim a sua primeira Eucaristia, que é a seguinte oração: eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Então, lembremos sempre da nossa aliança com Deus. Lembremos sempre do que pode acontecer quando nós quebramos essa aliança. Olhemos para as distrações que todos os dias, como essa ave de rapina, vem sobre nós para nos distrair e nos dispersar. E ao longo do nosso dia, façamos as nossas comunhões com Jesus. Jesus não evapora da nossa alma depois que acaba a nossa comunhão. Ele permanece conosco, mas somos nós que às vezes nos esquecemos disso. Somos nós que às vezes não nos damos conta dessa riqueza. Então estejamos com Jesus, que Ele vai sempre nos ajudar a viver essa aliança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.